Certo. Professor Horácio, professora Cristina, podemos começar? Certo. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Eu me chamo Ana Luísa Pereira e, ao lado da Ana Catarina, nós estaremos mediando a mesa de hoje, que é sobre a aula 9 do capítulo 9, na verdade, do conceito de direito de Hart, o direito e a moral. A aula começará com a exposição da professora Cristina, a qual eu farei uma brevíssima apresentação. Ela é professora adjunta no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, bolsista de produtividade do CNPq e doutora em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Após a exposição da professora, o professor Horácio comentará também o capítulo. Professora, a senhora pode iniciar a sua apresentação e o compartilhamento de tela. E eu passo a palavra à senhora. Bom, boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores desse segundo curso, mini curso em Teoria do Direito. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu vou começar, então, o compartilhamento da tela, e eu não sei se... acho que quando isso acontece, talvez eu perca o contato visual com vocês, tá? Vocês veem a minha tela? Sim, professora. Acho que o meu slide não está naquele modelo tela cheia, né? Não está em apresentação. É no canto direito do seu PowerPoint. Tá, agora sim. Perfeito. Bom, então, nessa aula de hoje, que vai ser sobre o capítulo 9 da obra Conceitos de Direito do Hart, eu preparei uma aula num estilo bem de apresentação mesmo desse capítulo, né? Então, eu não pensei nessa aula como um paper, no qual a gente faz uma análise crítica, uma avaliação dos pontos fortes e frágeis de um determinado tema num determinado autor. Então, ela segue um modelo que a gente usa muito na filosofia, que é de hermenêutica e análise textual, né? Bastante centrada, inclusive, em alguns conceitos e argumentos desse capítulo. Bom, então, o plano dessa aula é discutir brevemente qual é o papel dessa tese da separação entre o direito e a moral para o positivismo de modo geral e a relevância dessa discussão na obra de Hart. E logo em seguida, eu passo então para a análise dessa relação no capítulo 9 e sigo passo a passo as próprias seções que o próprio Hart estabeleceu na sua construção dos conceitos e argumentos nesse capítulo. Então, essa tese, né, para quem estuda a teoria do direito e está familiarizado com o positivismo jurídico, a tese da separação entre direito e moral é uma das principais teses das teorias positivistas de modo geral. Então, ela defende a independência do direito diante de considerações morais, né? Não permite que a validade do direito seja colocada em questão por uma não adequação ou mesmo uma violação de considerações morais ou de justiça. Então, essa tese da separação entre direito e moral, ela passa a ser bastante questionada no contexto da teoria do direito, depois
da Segunda Guerra Mundial, obviamente pelas barbaridades que aconteceram nos campos de concentração, né? Então tem um renascimento de algumas leituras críticas em relação a essa independência, né? E nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, a obra de Hart, ela acaba sendo uma obra bastante relevante, central para o debate entre positivismo e não positivismo no século XX, principalmente, né, motivada por essa discussão da relação que se estabelece entre direito e moral, que é o que a gente vai estudar aqui nessa aula de hoje. Então, a gente poderia falar, né, nesse contexto da teoria do direito do século XX, dentro da discussão sobre direito e moral, em 3 estágios, né? Primeiro, então, a gente pode mencionar, em 1961, a publicação da obra O Conceito do Direito de Hart. Um segundo estágio seria marcado pela crítica de Dworkin a Hart, que incide muito também sobre como Hart pensa essa relação entre direito e moral. E um terceiro momento seriam os esforços de teóricos vinculados ao positivismo jurídico para afastar as críticas de Dworkin e aprimorar o trabalho de Hart. Aí a gente teria, então, essas discussões que voltam a Hart, certamente, que são estabelecidas dentro do que se vem chamando de positivismo jurídico inclusivo e positivismo jurídico exclusivo. O positivismo jurídico inclusivo, que considera, por exemplo, que a moral pode ser um critério interno do próprio direito para a avaliação das suas regras, né? E o exclusivo mantém um distanciamento e não aceita, é mais criterioso em relação a essa vinculação. Então, o próprio Hart, principalmente a partir do pós-escrito, ele acaba sendo pensado como um autor vinculado ao positivismo jurídico inclusivo. E, bom, minha proposta não é analisar essa relação entre direito e moral na obra do Hart, né? Ela está restrita exatamente à contribuição dessa obra, o conceito do direito, e a esse capítulo. Bom, então, esse capítulo ele é dividido em 3 sessões, e a gente vai discutir cada uma delas, e eu vou recorrer bastante ao próprio texto do Hart, né? Então, o Hart, segundo Postman, propôs compreender a tese da separação entre direito e moral de forma bastante modesta, e segundo uma estratégia que eu acho interessante para a gente pensar essa relação entre direito e moral no Hart, né, uma estratégia que o Postman chama de concessão e restrição, né? Às vezes ele concede em alguns elementos para a teoria do direito natural, mas ao mesmo tempo ele restringe, né, até onde essa relação pode afetar, por exemplo, a validade do direito. Então, dessa estratégia de concessão e restrição, a gente pode pensar, né, em 2 premissas que vão permear a análise desse conceito. A primeira é que a existência do direito não depende necessariamente de sua vinculação com a justiça ou com a moralidade, né? Aqui o necessariamente é bem relevante para entender o argumento do Hart. E aí, a segunda premissa é que, da primeira, né, de que a existência do direito não depende necessariamente de sua vinculação com a justiça ou com a moralidade, não se segue que direito e moralidade não podem influenciar-se mutuamente, ou seja, que não haja relação nenhuma entre direito e moral. Então, Hart diz o seguinte logo no início desse capítulo. Cito Hart: não se pode negar em sã consciência que o desenvolvimento do direito tem de fato sido influenciado em todos os tempos e lugares, tanto pela moral quanto pelos ideais convencionais de grupos sociais específicos, e também por formas esclarecidas de crítica moral oferecidas
com insistência por alguns indivíduos cujo horizonte moral transcendeu a moral comumente aceita. Mas é possível compreender erroneamente essa verdade, vendo-a como autorização para uma afirmação diferente, a de que um sistema jurídico deve, necessariamente, mostrar alguma conformidade com a moral ou com a justiça. Isso não significa que os critérios de validade jurídica das leis específicas usadas no sistema jurídico devam necessariamente incluir, expressa ou tacitamente, uma referência moral ou à justiça. Né? Então, aqui ele começa justamente a trabalhar com essa questão dos momentos empíricos, né? Que do fato de que o direito ele incorpora em todos os tempos, preceitos da moral positiva, né, da moralidade da sociedade, ou dos ideais convencionais de alguns grupos, isso não significa que a gente deva utilizar um critério de moralidade para considerar o direito inválido. Então, ele mesmo faz uma definição do positivismo jurídico na sua defesa dessa tese da separação. Então, ele diz o seguinte: o positivismo jurídico designa a afirmação simples de que não necessariamente é verdade que as leis reproduzam certas exigências da moral ou as satisfaçam, embora de fato o tenham feito com certa frequência. Então, aqui o que ele está disputando com o direito natural é essa tese de que existem princípios verdadeiros da reta conduta e que esses princípios devem, obrigatoriamente ou necessariamente, ser utilizados como um critério de avaliação do direito positivo. Então, ele identifica, juntamente com autores modernos como Bentham e Mill, uma ambiguidade no conceito de lei. Então, embora ele tenha uma teoria descritiva do direito, ele faz aqui uma separação importante entre aquilo que a gente, entre dois campos do conhecimento, que são as ciências naturais ou empíricas e o próprio direito ou a teoria do direito. Né? Então, enquanto a lei da natureza é objeto das ciências naturais, que usam uma metodologia de observação empírica e descritiva, a lei, como objeto de análise da teoria do direito, é pensada como um preceito ou uma exigência de que os homens se comportem de uma determinada maneira. Então, nesse sentido, ela insere um elemento prescritivo ou normativo, né, como no seu objeto de conhecimento ou de análise. Então, sempre vai estar atrelada essa ideia do dever ser, do que nós somos obrigados a fazer, do que nós temos que fazer e do que nós precisamos fazer, exatamente porque está prescrito pelo direito. Mas apesar de estabelecer essa distinção, né, entre a forma de pensar o direito e as regras sociais pelo positivismo jurídico e pelo direito natural, Hart não descarta, né, o estabelecimento de uma relação entre a moral e o direito. E ele faz isso de muitas maneiras ao longo do texto, né, desafiando e contestando e vendo em que medida é possível concordar com essa tese de uma relação necessária entre direito e moral, mas ele procura traçar, então, uma relação entre normas de conduta, o direito natural e a natureza humana. Então, ele diz o seguinte: entretanto, considerações mais simples, menos filosóficas do que essas, demonstram que a aceitação da sobrevivência como objetivo é necessária num sentido mais diretamente pertinente para a discussão do direito e da moral humanas. Queremos saber se, entre esses arranjos sociais, existem alguns que podem ser classificados de maneira elucidativa como leis naturais passíveis de serem descobertas pela razão, e qual é sua relação com o direito e com a moral humanos. Para examinar essa ou qualquer outra questão sobre como os homens devem viver juntos,
cabe-nos supor que seu objetivo é, geralmente, viver. A partir daí, a argumentação é simples. A reflexão sobre algumas generalizações muito óbvias, na verdade, truísmos, a respeito da natureza humana e do mundo no qual os homens vivem, mostra que, enquanto homem e mundos subsistam, haverá determinadas normas de conduta que qualquer organização social que se pretenda viável precisará incluir. Essas normas constituem, de fato, um elemento comum ao direito e à moral convencional de todas as sociedades que progrediram. Então, aqui ele começa justamente, né, na transição da primeira sessão para a segunda sessão do capítulo, ele começa a fazer essa análise, disputando ou interagindo com a teoria do direito natural, né, com os teóricos do direito natural e com essa ideia de que existem regras verdadeiras que regem a conduta humana. Então, exatamente aí que ele começa a trabalhar, então, com um conteúdo mínimo do direito natural. Então, ele diz o seguinte: ao examinarmos as obviedades aqui apresentadas e o vínculo que tem o direito e a moral, é importante observar que, em cada caso, os fatos mencionados fornecem uma razão pela qual o direito e a moral devem incluir, tendo a sobrevivência como objetivo, aquele conteúdo específico. Em sua forma geral, o argumento diz apenas que, sem tal conteúdo, o direito e a moral não poderiam promover o objetivo mínimo da sobrevivência que os homens buscam em sua associação uns com os outros. Então, aqui ele começa a fazer uma análise que quem tem um pouco de familiaridade com a obra de Hobbes, com a obra de Hume, ou mesmo a gente encontra alguns elementos muito parecidos na obra do John Rawls, quando ele descreve as circunstâncias da justiça, né, que são alguns fatos que demandam um certo núcleo normativo para que o próprio direito tenha eficácia, né? Então, ele continua, essas conexões são, assim, um tipo diferente daquelas que relacionam o teor de certas normas jurídicas e morais aos fatos expostos nos truísmos que se seguem. Bom, entre esses fatos, né, que ele considera truísmos, o primeiro que ele cita é a vulnerabilidade humana. Então, do fato da vulnerabilidade humana, surge a necessidade de um determinado tipo de regra, né? As regras, então, sejam elas morais ou jurídicas, têm que dar conta dessa proteção do ser humano no que diz respeito à sua sobrevivência. Então, ele diz, as exigências comuns do direito e da moral consistem, em sua maior parte, não em serviços a serem ativamente prestados, mas em abstenções, geralmente formuladas em termos negativos, como proibições, né? Ele cita como exemplo a proibição do uso da violência, que causa morte, a lesão corporal, depois ele vai falar em proibições no que diz respeito à propriedade, né? Necessidade de proteção da propriedade, e isso, então, é um núcleo comum entre normas morais ou jurídicas. Então, essas proibições, elas são voltadas a proteger os seres humanos que são vulneráveis. Se os homens perdessem sua vulnerabilidade mútua, desapareceria uma das razões óbvias para a prescrição mais característica do direito e da moral: não matarás. Então, um segundo elemento por ele mencionado que também é considerado por ele um fato, né, é da igualdade aproximada. Então, os homens diferem uns dos outros em força física, agilidade e ainda mais na capacidade intelectual. No entanto, um fato da maior importância para a compreensão das diferentes formas de direito e moral é que nenhum indivíduo é mais poderoso que os outros a ponto de ser capaz de, sem cooperação, dominá-los ou subjugá-los, exceto por um curto período. Esse fato da igualdade aproximada
mais que qualquer outro, torna evidente a necessidade de um sistema de abstenções e acordos recíprocos que constitui a base tanto da obrigação jurídica como do dever moral. Esse é um ponto que a gente encontra muito nas primeiras partes do Leviatã do Hobbes também, né? Essa igualdade de força e de astúcia é algo que está ali presente e que motiva, inclusive, a aceitação do Estado e do direito. O altruísmo limitado, um outro fato que levaria à necessidade de se pensar em um determinado tipo de regras, seja no âmbito da moralidade, seja no âmbito do direito. Então ele diz, os homens não são demônios dominados por um desejo de exterminar uns aos outros. E a demonstração de que, considerando-se apenas o objetivo modesto da sobrevivência, as normas básicas do direito e da moral se mostram necessárias, não deve ser identificada com a falsa opinião de que os homens... Desculpa, pessoal. Então, as normas básicas do direito e da moral se mostram necessárias. Essa tese, né, não deve ser identificada com a falsa opinião de que os homens são predominantemente egoístas e não têm nenhum interesse altruísta na sobrevivência e no bem-estar de seus semelhantes. Mas se os homens não são diabos, tampouco são anjos. Né? Então, exatamente essa característica da natureza humana, que não é nem egoísta, mas também tampouco pode ser apontada como altruísta, gera necessidade de se pensar um conjunto de regras que vão regular a cooperação social ou a interação em sociedade. Então ele diz, continua, né? Na realidade, o altruísmo humano é intermitente e tem um alcance limitado, e as tendências à agressão são suficientemente frequentes para serem feitas à vida humana se não forem controladas. Fatais à vida humana se não forem controladas. O quarto elemento é o argumento de que os recursos são limitados. Então, exatamente porque recursos como alimento, roupa, abrigo, não estão disponíveis em abundância ilimitada, mas são escassos e têm que ser cultivados ou tomados à natureza ou construídos com esforço humano. Então, disso surge a necessidade de regras que pensem, por exemplo, a instituição de uma forma mínima de proteção da propriedade. Né? Ele mesmo menciona, a gente não precisa pensar na propriedade individual, a gente poderia, inclusive, pensar num sistema de propriedade coletiva, mas dessa limitação ou escassez de recursos, a gente poderia pensar que dela surge a necessidade de regras para regular a disputa por esses recursos. Também a necessidade de divisão do trabalho aponta para exigência de que as regras morais ou jurídicas deem conta de regular os tipos de conflitos que eventualmente vão surgir dessas questões. O quinto elemento é a compreensão e força de vontade limitados. Então, de novo, aqui a análise dele não é pessimista, né, em relação à natureza humana, mas a gente poderia dizer que é realista. Né? Então, ele diz, os fatos que tornam necessárias a vida social, as normas que dizem respeito à pessoa, à propriedade e aos compromissos são simples, e os benefícios mútuos dessas normas são evidentes. A maioria dos homens é capaz de percebê-los e de sacrificar os interesses imediatos de curto prazo, que a obediência a essas normas requer. Na verdade, podem obedecer por uma série de motivos, como, por exemplo, o cálculo de benefícios, a preocupação desinteressada com o bem alheio e por considerarem as normas dignas de respeito, entre outros. Mas o problema é que pode também existir um grupo que não obedeça voluntariamente às regras sociais, né? Então, daí surge a necessidade de coerção.
E a coerção é pensada por ele, me parece, tá, até mesmo como um critério de reciprocidade. Né? Eu deixei aqui como uma interrogação, mas me parece que essa leitura é possível. Né? Então ele diz, as sanções são, portanto, necessárias, não como motivo normal para a obediência, mas como garantia de que aqueles que obedecem voluntariamente não serão sacrificados ante os que não o fazem. Sem isso, obedecer seria arriscar-se a ficar encurralado. Diante desse perigo permanente, o que a razão requer é a colaboração voluntária num sistema coercitivo. Né? Então, já que a cooperação voluntária não necessariamente vai acontecer, as coerções, né, introduzidas principalmente aí por um sistema jurídico, acabam sendo necessárias. Bom, esses truísmos, né, ele diz, os truísmos elementares que examinamos não se limitam a revelar o núcleo do bom senso existente na doutrina do direito natural. São de importância vital para a compreensão do direito e da moral e explicam por que a definição de suas formas básicas, em termos puramente formais, sem referência a nenhum conteúdo específico ou às necessidades sociais, se mostrou tão imprópria. Então, ele continua, precisamos também de alguma expressão desse tipo para expressar o status das formas mínimas de proteção à pessoa, à propriedade e aos compromissos que são características igualmente indispensáveis do direito interno. É assim que devemos responder à tese positivista de que o direito pode ter qualquer conteúdo, pois essa é uma verdade importante. Para descrever adequadamente não só o direito, mas muitas outras instituições sociais, deve-se reservar um lugar, além das definições e afirmações factuais comuns, para uma terceira categoria de afirmações, aquelas cuja veracidade depende de que os seres humanos e o mundo em que estes vivem tenham suas características mais evidentes. Então, esses 5 elementos que ele chamou de truísmos são, segundo ele, fatos, né, relacionados à natureza humana e à nossa necessidade de sobrevivência, e exatamente por essas necessidades que um conteúdo mínimo acaba se fazendo necessário. Né? Vejam que aqui tem um diálogo também com a teoria positivista que o precede. Né? Então, elementos como proteção à pessoa, à propriedade e a compromissos indispensáveis acabam dando a base para se pensar o que seria esse conteúdo mínimo do direito natural. Então, como fica, né, essa relação, a relação entre um conteúdo mínimo do direito natural e a validade jurídica? Esse é o ponto que ele vai analisar na última sessão desse capítulo 9. Então, ele diz o seguinte: a alegação de que o direito deve conformar-se à moral de alguma outra maneira, além daquilo que já demonstramos ser o conteúdo mínimo do direito natural, merece exame muito cuidadoso. Terminaremos este capítulo examinando 6 formas dessa alegação. Então, aqui, o foco dele é justamente analisar essa relação de necessidade. Né? Há uma relação necessária? Ele acha que não. E ele passa a analisar, então, a existência ou não dessa relação necessária em algumas afirmações. Em alguns casos, sobretudo ligados a questões empíricas, né? Ele até pode reconhecer que essa proximidade entre direito e moral existe, mas no que diz respeito a invocar um critério moral para invalidar uma norma jurídica, ele considera que isso não é possível, né? Que isso não é condizente com o conceito de direito que ele vem defendendo nessa obra que nós estamos aqui estudando. Então, uma dessas formas, né, de alegar essa conexão entre direito e moral é a partir da relação entre poder e autoridade. Então, Hart considera que um sistema jurídico não pode basear-se no mero poder de comando de do homem sobre o homem.
E assim, a gente pode pensar em alguns pressupostos ou algumas afirmações, né? A primeira delas é que o conceito de ordens, apoiadas apenas em ameaças e hábitos de obediência, é insuficiente, né? Exatamente por isso ele pensa na necessidade de uma norma de reconhecimento. Um segundo elemento é que é condição necessária para a existência do poder coercitivo que pelo menos alguns homens colaborem voluntariamente com o sistema e aceitem suas normas. Nesse caso específico, ele consente que o poder coercitivo do direito realmente pressupõe a aceitação da sua autoridade. E, por fim, ele considera que aqueles que aceitam a autoridade de um sistema jurídico e o encaram segundo o ponto de vista interno, não se comprometem com o juízo moral que seja moralmente correto fazer o que a lei exige, né? Então, surge aí um ponto que é bastante interessante para pensar, inclusive, né, a relação da teoria do Hart com a democracia, com a política, que seria justamente essa possibilidade de crítica moral ao direito. Ao mesmo tempo que ele estabelece que considerações morais não podem ser invocadas para justificar a invalidade das normas jurídicas, ele abre a possibilidade de uma crítica moral ao direito. A segunda forma de pensar essa relação entre moral e direito é o que ele chama de influência da moral sobre o direito. E aí a análise dele é bastante baseada na empiria, né? Então ele diz, o direito de todos os estados modernos mostra em inúmeros pontos a influência tanto da moral social aceita, quanto de ideais morais abrangentes. Essas influências ingressam no direito, quer abrupta e explicitamente, através da legislação, quer silenciosamente e pouco a pouco, através do processo judicial. Então, aqui ele está reconhecendo que é inevitável que a moral entre no direito, né? Pelo próprio processo da legislação ou da interpretação, vai haver essa incorporação da moralidade no direito, né? Então, no âmbito empírico, aí sim a gente poderia verificar uma conexão necessária entre direito e moral, justamente por esse processo histórico de construção do direito, né, pelo poder legislativo ou judiciário, que, em certa medida, acaba incorporando esses preceitos morais. Um terceiro elemento que pode ser utilizado para pensar essa relação entre direito e moral é exatamente a interpretação, né? É bastante conectado com o ponto anterior, então Hart relembra a, a, a ideia da textura aberta do direito, né? Exatamente por meio dessa textura aberta, que o direito nunca está completamente fechado, sempre há necessidade de uma interpretação, então aí os vínculos com a moral acabam se estabelecendo, né? Seja no momento legislativo, como mencionado anteriormente, e também no momento da interpretação e da aplicação. A questão aqui é sempre em esse paradoxo, né, ou esse conflito entre uma interpretação que pode ser arbitrária, né, esse é um pouco o ponto da discussão com o Dworkin, né, ou uma aplicação versus uma aplicação mecânica. Então, como é que Hart analisa essas duas possibilidades? Ele entende que aí nesse momento, a gente deveria fazer, invocar a ideia das virtudes judiciais, né? O que são essas virtudes? Elas são a imparcialidade, a neutralidade ao analisar as alternativas, a consideração pelos interesses de todos os afetados, a preocupação de oferecer algum princípio geral aceitável como base racionalmente ponderada da decisão. Então, aqui, embora ele aceite, de novo, que essa conexão pode acontecer, né, que os vínculos entre direito e moral podem ser estabelecidos a partir da interpretação, de novo, ele recusa que exista uma conexão necessária, embora ele entenda que, historicamente, preceitos morais são incorporados. Ele vai dizer, olha, essa conexão não é necessária, porque muitas vezes, e aí também apelando para a empiria, ele vai dizer, muitas vezes, os anseios sociais de justiça não são incorporados pelas decisões judiciais.
né? Então, exatamente por isso, a gente não pode dizer que essa conexão é necessária, mas que ela tem ocorrido historicamente. Bom, o quarto modo de pensar essa relação entre direito e moral é pelo que ele chama de crítica do direito. Então, ele diz o seguinte: às vezes a afirmação de que há uma ligação necessária entre o direito e a moral equivale à simples afirmação de que um bom sistema jurídico precisa adaptar-se em certos pontos às exigências da justiça e da moral. Bom, claro que aí abre-se um espaço de crítica para saber o que é um bom sistema jurídico, né? Esse qualificativo de bom seria justamente aquele que se adapta às exigências da justiça e da moral. Mas, novamente, aqui, Hart não aceita essa ligação necessária, pois ele ressalta que o fato de que vários sistemas jurídicos internos, com sua estrutura característica de normas primárias e secundárias, tiveram uma longa duração, apesar de haver desprezado esses princípios de justiça, mostra justamente que essa conexão não é necessária. É que apesar de poder haver, a partir de um ideal de sistema jurídico, essa possibilidade de crítica do direito, isso não acontece de forma necessária. O quinto elemento, então, que ele traz para pensar essa relação entre direito e moral é que os princípios, análise dos princípios de legalidade e de justiça. Então, ele diz, pode-se dizer que a distinção entre um bom sistema jurídico, que se conforma em alguns pontos à moral e à justiça, e outro que não o faz, é uma falácia. Porque sempre que o comportamento humano é controlado por normas gerais, publicamente anunciadas e judicialmente aplicadas, um mínimo de justiça é necessariamente concretizado, né? Então, aqui ele está falando de uma espécie de justiça formal ou procedimental. E poderia-se considerar isso, então, uma forma mínima de justiça, uma moral interna ao direito. Aí, nesse sentido, se a gente pensar que o próprio procedimento, né, pelo qual as normas gerais são anunciadas e aplicadas, é um mínimo de justiça, aí até ele concede que poderia haver uma relação necessária entre direito e moral. Mas, segundo ele, isso ainda não pode ser pensado de modo muito forte, porque isso, né, esse mínimo de justiça relacionado à forma, ao procedimento, não impede que grandes iniquidades permaneçam no direito. E, por fim, o último critério que ele utiliza para pensar nessa relação entre direito e moral é a validade jurídica e a resistência à lei. Então, aqui ele faz essa distinção entre um conceito mais abrangente de direito e um conceito mais restrito. Um conceito mais abrangente é aquele que inclui todas as normas que são válidas, segundo critérios formais de um sistema de normas primárias e secundárias, ainda que algumas delas causem ofensa moral da própria sociedade ou aquilo que podemos considerar uma moral esclarecida ou verdadeira. Já o conceito restrito é aquele que exclui do direito essas normas moralmente ofensivas. Então, ele certamente se vincula a um conceito mais abrangente, né, e ele diz que a razão mais forte para preferir o conceito mais abrangente de direito é que ele nos permitirá pensar e dizer: isto faz parte do direito, mas é iníquo. E, segundo ele, talvez essa razão se manifeste da seguinte forma, né? A negação da juridicidade das normas iníquas pode simplificar de modo excessivo e grosseiro a variedade de problemas morais aos quais tais normas dão origem. Então, aqui a gente acaba caminhando já para o final, né? E eu concluo com Hart, que essa consideração que ele faz sobre um conteúdo mínimo do direito natural, ou uma justiça mínima, acaba demarcando, então, uma não aceitação, né? Embora exista um conteúdo mínimo de direito natural no direito, isso não pode ser utilizado ou invocado para invalidar o direito,
E aí ele fecha justamente enfatizando a distinção entre os critérios de invalidade e moralidade. Então ele diz: um conceito de direito que permita diferenciar a invalidade do direito de sua imoralidade nos faculta ver a complexidade e a variedade desses problemas distintos, enquanto um conceito restrito de direito, que nega a validade jurídica às normas iníquas, pode nos tornar cegos para ele. Então, aqui, novamente, né, surge essa possibilidade de crítica, da crítica moral ao próprio direito. Bom, pessoal, obrigada. Eu encerro por aqui. E agradeço mais uma vez o convite para participar desse mini curso. Obrigada, professora. Eu passo a palavra para o professor Horácio e qualquer dúvida que surgiu durante a exposição da professora Cristina, eu peço que vocês coloquem no chat, porque após os comentários do professor, eu e a Catarina estaremos lendo cada pergunta formulada para que os professores respondam. Bom, o professor Horácio, ele é graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Piauí e doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Professor, o senhor me escuta? Escuto. A palavra está franqueada, então. Obrigada. Obrigado, Ana. Primeiro, agradecer o convite do Saulo, meu grande amigo, saudade de vê-lo em Belém. E também agradecer a oportunidade aqui que a professora Cristina vai oferecer da gente discutir um capítulo que, na literatura de teoria do direito que trata do conceito de direito, não é o grande foco dos debates. Parece que o conceito de direito, na verdade, ele só tem 7 capítulos, né, para a grande maioria dos teóricos, e, na verdade, se a gente for espremer muito, todo mundo está se concentrando em cerca de 5 capítulos, né? Então, a grande questão, depois que o Hart resolve, no seu entender, a chave da teoria do direito, que seria a união de regras primárias e secundárias, parece que a teoria do direito esqueceu que ainda havia metade do livro para ser lido, e esse é um dos capítulos que eu acho um dos mais interessantes para a gente, porque ele oferece algumas discussões que eu acho que são importantes, e eu queria, inclusive, pegar um mote que foi trazido pela professora Cristina, que é o trecho do Postima, que esse capítulo trataria de concessões e restrições, né? E o que eu queria levantar era exatamente o quanto o Hart concede para a tradição do direito natural e as consequências disso para o seu projeto, né, de uma teoria descritiva do direito, e em que medida ele restringe e o quanto essa restrição ela é compatível com aquilo que ele já concedeu. Seria o mote aqui do meu comentário. E para a gente começar, eu acho que o mais importante, até sob a perspectiva introdutória dos manuais de teoria do direito, esse capítulo ele é deslocado no sentido de que o debate sobre as relações entre direito e moral parece que é sempre o problema inicial das discussões de teoria do direito, e se a gente for parar para pensar, o Hart só dedica um capítulo a isso no final do seu livro, embora, obviamente, já discutisse isso antes, mas é no final do livro que ele está tratando disso. E me parece que, em partes, porque isso talvez não fosse um problema tão central para ele na década de 60 e tenha se tornado depois na teoria do direito, mas esse é um capítulo útil para a gente perceber como essa questão sobre as relações entre direito e moral, ela, na verdade, ela comporta diversas questões diferentes e que muitas vezes não são adequadamente diferenciadas. E talvez os positivistas tenham contribuído para isso, né? No final, quando a professora Cristina estava apresentando a última parte do capítulo, parece que o Hart está se concentrando num certo ponto sobre a relação, na verdade, entre um certo tipo de norma moral, que seriam normas morais regulativas de conduta, né? Pegando o conceito dele, mais regras primárias que impõem sanções de natureza moral,
e está querendo saber qual é a relação entre isso e o conceito de validade jurídica, muito especificamente o problema da validade jurídica. Mas para ele chegar nisso, me parece que existem outras relações possíveis e outras formas de a gente compreender a própria ideia de moralidade que talvez o Hart tenha passado, mas não tenha percebido a extensão da concessão que ele está fazendo. O que é que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, quando o Hart fala do conteúdo mínimo do direito natural, isso é uma seção do capítulo, o Fins até comenta isso num artigo que ele está tratando sobre esse tema, que ele acha que o título correto dessa seção não era o conteúdo mínimo do direito natural, mas seria o conteúdo mínimo do direito positivo, e não do direito natural, porque, afinal de contas, o que ele está tratando aqui, o problema metodológico que ele quer enfrentar é o problema de saber se o direito positivo comporta qualquer tipo de conteúdo. E a conclusão dele é que, de alguma maneira, não comporta. Mas ele também, de algum modo, trata do conteúdo mínimo do direito natural porque ele tenta, fazendo essas concessões mútuas, ele faz uma concessão do direito do positivismo jurídico na medida em que ele se opõe à ideia de que o direito pode ter qualquer conteúdo, mas ele também dilui, de algum modo, a ideia de direito natural a partir de uma concepção muito diluída, porque ele não quer conceder tanto, sobre o que seria a moralidade a partir de uma concepção ali do ser humano que teria um valor mínimo de sobrevivência. Então, a partir dessa certa concepção antropológica, na base de uma moralidade bastante diluída, que ele identifica aí no conteúdo mínimo do direito natural, ele quer chegar ao seguinte: olha, vamos pensar num conjunto, ou numa certa concepção de moralidade que seja diluída a ponto de que ela seria óbvia. A despeito de todas as variações de concepções morais ou variações de concepções da tradição da lei natural, vamos imaginar aquilo que seria óbvio e que ninguém imaginaria questionar acerca daquilo que o ser humano necessita para sobreviver. A partir disso, ele constrói ali, ele imagina o que seria esse conteúdo mínimo. Mas disso ele tira uma conclusão importante, está na minha edição aqui na página 199, que é uma concepção do o que é esse conteúdo mínimo do direito natural, esse reconhecimento de que há um conjunto de normas morais que são óbvias e que não faria sentido que nós as negássemos. O que é que isso implica para a teoria do direito, para a nossa forma de fazer teoria do direito? E há um aspecto que eu acho metodologicamente importante para isso, quando ele diz o seguinte: por outro lado, nós precisamos distinguir, por exemplo, o local que as sanções devem ter dentro de um sistema municipal, de um sistema local, se ela deve, ele está tratando aqui do problema sobre se as sanções são necessárias ou não, e ele diz o seguinte: se ela deve servir aos propósitos mínimos de seres constituídos como são os seres humanos. Nós podemos dizer, dada a configuração de fatos e objetivos naturais que tornam as sanções tanto possíveis quanto necessárias num sistema municipal, que isto e ele destaca esse trecho, que isso é uma necessidade natural. Então, o argumento metodológico que ele está fazendo nesse trecho específico, me parece, se minha leitura está correta sobre isso, é o seguinte: aquele conteúdo mínimo do direito natural, aquela ideia de que há um conjunto, ainda que muito diluído, de normas morais que não faria sentido que nós negássemos, ou de fatos naturais acerca do ser humano que nós não poderíamos negar, permite uma forma de fazer teoria do direito diversa. E ele até contrasta isso com o que ele chama de metodologias ou formas mais formais de se fazer teoria do direito, em que, por exemplo, a gente estaria discutindo o significado da palavra direito. Ele diz mais acima o seguinte: nós não devemos mais ter que escolher entre alternativas incompatíveis que são frequentemente tomadas como exaustivas. De um lado, aquela de dizer que isto é exigido
pelo significado das palavras direito ou sistema jurídico, e, de outro lado, dizer que isso é apenas um fato na maioria do sistema, que é apenas um fato que a maioria dos sistemas jurídicos prevê sanções. Então, ele está opondo essa ideia, esse tópico do conteúdo mínimo do direito natural, não só a concepções que afirmam que o direito pode possuir qualquer conteúdo, mas a certas formas de se fazer teoria do direito. Ao invés de nós pensarmos no direito a partir do significado da palavra direito, ou nós pensarmos em fazer teoria do direito tentando identificar aquilo que há de comum entre diversos sistemas jurídicos, empiricamente considerados, a gente deve considerar, por exemplo, essas necessidades naturais e explicar, por exemplo, se um sistema jurídico deve ou não necessariamente ter sanções, não investigando o significado da palavra direito e se nós estamos ou não dispostos a utilizá-la para um sistema que não as prevê, nós devemos explicar a existência das sanções a partir desse elemento que ele chama necessidade natural, que as sanções, dado essas concessões que ele está fazendo, essa concepção que eu estou chamando de diluída de moralidade, elas seriam necessárias ao ser humano, não porque são conceitualmente necessárias, porque elas são naturalmente necessárias. Então, eu acho muito, assim, é um caminho muito mais, me parece, proveitoso do que uma certa concepção de teoria do direito estritamente formal, puramente conceitual, porque aqui ele está construindo a teoria do direito a partir de alguma forma, de uma certa concepção, ainda que diluída, de uma moralidade. E a minha pergunta é justamente em que medida ela é uma concessão muito grande que ele está fazendo. Porque quando o Hart fala de necessidade natural, não me parece aqui que ele está falando no sentido de natural como uma necessidade biológica dos seres humanos, ou como um fato que ele chegou a essa conclusão a partir de um estudo antropológico do ser humano, até porque o Hart não era exatamente bom, isso é uma crítica recorrente a ele, que a parte antropológica do livro é um pouco mal feita, mas quando ele se refere à necessidade natural, eu não acho que seria exagero a gente entender isso como, na verdade, uma necessidade racional do ser humano, aquilo que o ser humano, de algum modo, teria razão para ter. Obviamente, o que ele está pensando é em fazer a teoria do direito e explicar a partir dessa ideia de conteúdo mínimo do direito natural, certas estruturas e características do direito como respondendo a certas necessidades humanas. Então, o direito tem, no mínimo, esse conteúdo como resposta a essas necessidades. Mas essas necessidades, de algum modo, representam, na verdade, sob a perspectiva do ser humano, não necessidades biológicas, mas aquilo que o ser humano entende que ele tem razão para ter, para querer, ou para manter, no caso de um sistema que já existe, dada a finalidade que o Hart atribui ao ser humano, que no caso seria aqui a sobrevivência. Então, dada essa finalidade natural do ser humano, de sobrevivência, dadas certas características mínimas do ser humano, o ser humano teria razão para ter um sistema dotado de sanções. Então, isso me parece uma concessão grande, por um lado, porque a gente não está mais fazendo a teoria do direito, aquela teoria do direito conceitual e descritiva a partir de intuições sobre o uso e aplicação de um certo conceito. A gente está investigando aquilo que é racional ao ser humano, dada certas características que o ser humano possui. Essa é uma concessão que me parece grande. Mas o Hart ele faz uma restrição, porque ele também não pode conceder demais, pegando mais uma vez essa chave interpretativa para o capítulo, que é, já que eu estou de algum modo concedendo isso, eu preciso restringir, mas eu não vou mais restringir o direito natural, as relações entre direito e moral, sob a perspectiva positivista dessa separação, mas eu vou diluir a minha concepção, ou vou adotar uma concepção de moralidade ou de racionalidade que é muito diluída. Então,
Mas quando ele faz essa restrição, ou seja, beleza, eu estou admitindo que o fazer teoria do direito e, portanto, a prática jurídica que eu estou tentando compreender respondem a certas necessidades naturais, ou que eu estou chamando de racionais, do ser humano. Mas essas necessidades, essa é a restrição que ele faz, elas são muito mínimas. Isso não quer dizer que há um fundamento moral para o direito além desse mínimo. E a minha pergunta, aqui eu estou menos descritivo, já que o meu papel que me foi atribuído, professor, era mais fazer um comentário e não necessariamente ser responsável pela exposição. A minha pergunta é, no momento em que ele fez a primeira concessão, a restrição que ele está fazendo, ela é justificada, dado que nós estamos admitindo que metodologicamente a melhor maneira de nós compreendermos o direito é nós compreendermos as instituições jurídicas, esses elementos que compõem o sistema jurídico, a partir como respostas a certas necessidades humanas, necessidades que eu estou dizendo que para ele são necessidades racionais. Por que eu deveria restringir a minha concepção do que seriam essas necessidades naturais a essa versão que eu estou chamando de uma versão diluída de moralidade ou diluída do direito natural? Só para preservar, de algum modo, ainda uma ideia de uma teoria do direito ou do direito livre da moral, porque eu tenho uma certa concepção de que existem sistemas jurídicos iníquos, ou se nós já estamos admitindo que as instituições respondem a certas necessidades naturais humanas, por que não incorporar na teoria do direito uma versão mais robusta ou mais adequada do que seriam essas necessidades naturais e racionais do ser humano, a partir de uma concepção mais densa dos propósitos humanos, para além de meramente utilizar a sobrevivência, certo? Então, qual o sentido da restrição, da diluição dentro desse projeto? Pode ser que essa seja a concepção de moralidade a que o Hart subscreveria, se nós pedíssemos a ele que fizesse isso de maneira explícita. Mas não me parece que no contexto, no debate específico do conceito de direito, da teoria do direito, que nós estamos obrigados, uma vez tendo feito a concessão de entender as instituições como resposta a necessidades humanas, de adotar também a concepção de quais seriam essas necessidades a partir dessa versão diluída de moralidade que o Hart sugere. E, por fim, em que medida isso tem um impacto no problema das relações entre direito e moral? Porque eu acho que essa maneira de se proceder revela que discutir relações entre direito e moral sob a chave da validade jurídica é, de algum modo, uma maneira pobre, no meu entender, da gente encarar o debate, porque a própria ideia de validade, e isso me parece que está claro no livro do Hart, ela é uma parte, um elemento, um instituto do direito que também responde a certas necessidades racionais. E, portanto, até a explicação ou o isolamento que a validade jurídica cria em relação ao conteúdo de certas normas, do feedback de considerações morais, isso também pode ser compreendido como resposta que o direito está oferecendo a alguma necessidade racional e moral humana. Nós precisamos, ou seria útil, ou seria valioso para o ser humano ter um sistema em que há um critério de validade independente de critérios morais substantivos por alguma razão, e não simplesmente porque este é o conceito que nós compartilhamos, ou é assim que se usa a palavra direito, ou formalmente seria isso, etc, etc. Então, eu acho que talvez essa seja uma maneira metodologicamente muito mais interessante de se fazer teoria do direito do que simplesmente a gente discutir se isso representa a articulação correta das intuições que um adulto médio, como diz o Hart lá no início do livro, faria se nós pedíssemos que ele descrevesse o que é um sistema jurídico. Então, mais ou menos são esses meus comentários. Muito obrigada, professor. Professora, eu passo a palavra para a senhora. Creio que só tem um comentário no chat
que, na verdade, se reveste de uma pergunta, eu poderia ler para a senhora, assim, e, enfim. Ou, se o professor Saulo tiver algum comentário também, a gente poderia fazer esse bloco com esses questionamentos. O que acham? Poderia fazer só enfim, um diálogo com o Horácio, porque eu achei, assim, eu gostei bastante da forma como ele pensou esse problema, só para talvez não perder, pode ser? Claro. Achei muito bacana a gente ficar nessa diretriz do Postman, das concessões e restrições. Eu acho que, de fato, é uma boa chave para a gente pensar. Eu acho que na tua leitura você achou que ele concedeu mais do que restringiu. Eu não sei, eu, na realidade, tenho a impressão que que as restrições são suficientes para fazer um contrapeso às concessões. Por quê? Né? E aí, talvez eu discorde um pouco também dessa tua leitura de que o critério de validade é um critério pobre. Eu acho, na realidade, que o critério de validade é o critério central para a gente pensar essa relação. O Alexi escreveu um artigo recentemente tentando fazer assim uma super classificação e reclassificação das teorias positivistas, não positivistas, moralistas, não moralistas. Enfim, ele usa uma série de critérios que no final, assim, quando eu terminei de ler esse texto, eu pensei, bom, mas no que ele nos ajuda a entender essa pergunta central? Porque me parece que a pergunta central que está nessa relação entre direito e moral é, bom, a moral tem um peso para considerar que algumas normas jurídicas iníquas, né, para utilizar aqui o termo do Hart, são inválidas? Acho que essa assim, me parece, ou pelo menos na minha leitura, é o ponto central dessa questão. Tem ou não tem poder de invalidar o direito? E aí, me parece que o aspecto da restrição no Hart, sobretudo quando ele termina esse capítulo, falando dos critérios de invalidade e moralidade, de um conceito de direito mais abrangente, de um conceito mais restrito, e ele se vincula a um conceito de direito mais abrangente, aí ele mantém esse aspecto descritivo, né, da definição do direito como um conjunto de normas primárias e secundárias, ele ressaltou ali a restrição. Então, e acho interessante isso também, acho que é o McCormick que chama atenção assim, para essa possibilidade, inclusive, da gente pensar a partir daí um aspecto democrático do positivismo jurídico, né? Que, em certo sentido, respeita essas regras da maioria, os procedimentos que produzem o direito, e não autorizam, assim, que em nome de uma moralidade, que, claro, pode ser uma moralidade crítica, refletida, mas pode ser também simplesmente uma moralidade positiva, né? Então, o que me incomoda sempre nessa discussão entre o direito e a moral é que, às vezes, antes da gente entrar nessa discussão, é quase como se a gente tivesse que ter uma discussão a respeito do que é moral, ou como a gente compreende a moralidade. Porque se a gente compreende a moralidade como Kelsen, né, em termos kelsenianos, como uma moralidade positiva, né, não aceita uma fundamentação metafísica da moralidade, então a gente usa esse critério para invalidar o direito, o que a gente está desrespeitando é todo o procedimento de produção do direito democrático. O Waldron ressalta muito isso. Por outro lado, se a gente quer defender que é uma conexão necessária, e eu acho que a gente tem que ter uma teoria muito mais robusta, digamos assim, dos contextos da moralidade, né? Como que essa moralidade chega ao direito, se a gente está pressupondo que há uma verdade no campo da moralidade, né? Quem é o intérprete? Então, na realidade, eu pensaria que ele restringiu mais do que concedeu. Acho que a minha análise nesse ponto é um pouco diferente minha conclusão é um pouco diferente da tua, mas foi muito bacana, assim,
A construção exatamente, a gente não combinou, né, mas estabeleceu um diálogo super bacana a partir desses critérios de restrição e concessão. Eu gostei muito, estou até já interrompendo aqui o pessoal, mas eu gostei muito dessa chave para compreender. Como eu estava dizendo, eu acho esse capítulo um capítulo muito interessante, né? Muito interessante mesmo, do livro, mas eu queria só tratar especificamente desse ponto sobre a questão da validade. Eu acho que o problema substantivo da validade, assim, que medida qual é a relação da moral como um filtro de validade, ou seja, como é que eu vou saber que a moral funciona filtrando normas iníquas. Eu acho que esse é um problema prático para qualquer comunidade e político muito importante. Só qual é o meu ponto metodologicamente sobre isso, sobre a perspectiva da construção da... Se a gente encara a moral como um filtro de validade, pensando em alguém que não seja um positivista, acho que um justnaturalista admitiria, por exemplo, que existem certos níveis de iniquidade que seriam aceitos pelo direito, né? Que seriam aceitos, inclusive, pela moral. Então, para pegar o trecho do Finis, né? Não é toda norma injusta que deixa, inclusive, de ser válida, seja em sentido jurídico, seja até em sentido moral, né? Existem certos níveis de injustiça que ele admitiria. Mas o meu ponto é que, para que a gente possa discutir em que medida a moral pode ou não funcionar como um filtro de validade, eu acho que seria importante a gente saber qual o papel da ideia mesma de validade jurídica. Por que é importante, na maneira como eu li, por que é importante que a gente tenha a validade como um instrumento que talvez, por exemplo, sirva para proteger escolhas democráticas de uma certa comunidade. Isso me parece uma certa concepção de validade que não é a validade como o centro da discussão, a gente saber se a moral funciona, mas a gente saber qual é a função, inclusive moral, que a validade tem. A gente pode pensar na função moral ou política da validade como a partir de um critério democrático. Pensar na moral como um filtro de validade iria contrariar uma certa concepção de democracia que a gente tem. E talvez exista algum nível de iniquidade em que o princípio democrático ele cederia em face disso. Mas me parece que todas essas perguntas, elas, de algum modo, a gente retorna não à ideia de validade como centro da teoria do direito, mas à ideia de qual o papel que a validade, ou qual a razão de ser, ou qual o valor que a validade desempenha nessa instituição, nessa prática, na prática jurídica, uma determinada comunidade. E não partir já de início sobre a pergunta, certo, a moral funciona ou não como filtro? Então é como se a validade ela fosse um problema dentre outros e não o núcleo do debate. E ela, obviamente, me parece que vai ter uma razão. Eu acho que esses pontos, principalmente sobre a relação desse isolamento das normas jurídicas e dessas considerações morais, que também tem um problema, mas é que eu quero me concentrar mais nisso, sobre o que a gente poderia entender sobre moral, mas esse isolamento da norma jurídica, essa proteção da norma jurídica, inclusive contra a validade, se os sistemas jurídicos adotam esse mecanismo, eles talvez adotem isso por alguma razão. E talvez o ponto que eu estou tentando chamar a atenção é que a investigação que eu acho que o Hart meio que levanta aqui é a gente pensar qual é essa razão, inclusive para a validade e para o uso de sanções e para a gente ter tribunais, ter normas secundárias, etc, etc. Acho que acho que a gente nem talvez nesse ponto específico a discordância seja menor do que parece, que eu acho que metodologicamente a concessão do Hart é grande, embora eu acho que no aspecto substantivo ele continue lá numa linha positivista de entender realmente a validade como independente de critérios morais de validade, né? A moralidade não funciona necessariamente como um filtro, mas eu acho que talvez metodologicamente, se a gente fosse insistir para ele,
ele ia dizer que isso acontece por uma razão, que não é por conta do conceito mesmo de direito ou de validade, mas antes porque é importante que o direito, numa comunidade formada por seres humanos como nós, use esse critério, use um critério de validade que não dependa de filtros morais. Acho que eu iria por essa linha. Professor Saulo? Bom, boa noite a todos e a todas. Eu queria primeiro começar agradecendo a aceitação do convite pela Cristina, por ministrar essa aula, segunda vez que ela participa, né, do nosso mini curso, e é uma honra sempre, Cristina, te ter conosco, uma alegria também. Muito obrigado por dedicar um pouco do teu tempo ao RART também, ao curso aqui. Uma alegria para mim te ver, pelo menos à distância, né? Espero que no ano que vem a gente consiga presencialmente se encontrar em algum evento, alguma atividade. E ao Horácio também, uma alegria te ter aqui, Horácio, e obrigado por ter aceitado o convite. Aliás, a aceitação do convite se deu de uma maneira inusitada. Horácio me mandou uma mensagem pedindo, na verdade, uma vaga para participar do curso, que tinha esgotado, e eu perguntei se ele tinha interesse em fazer esses comentários da aula de hoje. Então, muito obrigado por ter aceitado, Horácio. Também saudade de encontrar contigo aqui em Belém, em outro local. Né? Bom, a minha pergunta é bem... Eu adoro esse capítulo, assim, eu concordo com o Horácio, ele chama pouca atenção para quem estuda Hart, mas para mim, assim, sinceramente, eu diria, eu começaria a ler o livro do Hart por aqui, assim, porque acho que é um dos melhores capítulos do livro, acho um capítulo que traz uma série de insights, como a gente está discutindo, interessantes. E mais do que isso, para mim, esse capítulo, e é aí que eu queria ouvir um pouco vocês, né, Cristina e Horácio, esse capítulo explica um pouco o sentido da obra do Hart, porque me parece que nesse capítulo o Hart está preocupado em discutir as condições sociais e também com algumas questões antropológicas, como o Horácio colocou, que levam as sociedades modernas a entrar num processo de institucionalização do direito. Então, acho que esse é uma questão central aqui, né? E me parece que o Hart, na verdade, escreve o livro todo para explicar um pouco isso, né? Porque as sociedades modernas passam a ter um direito institucionalizado. E aí, partindo dessa chave de leitura, para a compreensão do livro, tem um trecho que eu adoro nesse capítulo, porque é o trecho que me parece que o Hart é uma abertura do Hart para a crítica, assim, para um pensamento mais crítico. Está no ponto 3, que é a validade jurídica e valor moral, e é muito comentado, né? Por cima mesmo no tratado comenta, e o Leslie Green tem um texto excelente sobre esse assunto, que é o que o Leslie Green vai chamar de moralidade negativa. Ele vai dizer que Hart não aceita, claro, que exista uma conexão necessária entre direito e moral no sentido positivo, mas aceita no sentido negativo. Porque tem um trecho na página 201 em que o Hart vai dizer, um trecho meio que ocupa uma página só, né? Dois parágrafos, basicamente, em que o Hart vai dizer que a história da humanidade ela revela um fato, né? Um fato quase que evidente, que na medida que o direito se institucionaliza, ele passa a depender cada vez menos das pessoas que são destinatárias deles, né? Das pessoas sujeitas ao direito. Ele vai dizer que cada vez menos o direito vai depender da aceitação daquelas pessoas que se sujeitam a ele. E aí ele vai dizer que essas pessoas, né, que se sujeitam por medo, não porque aceitaram o sistema, cada vez podem se tornar maiores. Ele vai chamar essas pessoas de vítimas, né, do sistema aqui, né, dentro desse capítulo. Essas pessoas, segundo Hart, né, a tendência histórica seria ao aumento, né, gradativo. Isso explica até um pouco porque Hart, quando vai pensar na regra de reconhecimento, em última instância restringe, né,
Quem deve aceitar a regra de reconhecimento? Poucas pessoas da sociedade. Porque a grande maioria, na leitura do Hart, nessa leitura histórica dele, vai se tornar, ao longo do tempo, talvez, vítimas do sistema, né? Pessoas que agem e obedecem à lei por medo, e não porque aceitaram. E eu acho esse trecho, também queria ouvir vocês sobre esse trecho, acho um trecho bem interessante. O Leslie Green chega dizendo, nesse texto dele, sobre separabilidade entre direito e moral, que na verdade, o Hart escreve o livro todo para tentar explicar isso, né? Para explicar como o direito se institucionaliza, como ele vai excluir certas pessoas e como ele depende de um número muito restrito de pessoas aceitando a sua validade, né, em última instância. E, por fim, algo também que eu acho bem importante, já dentro do debate que o Horácio provocou, sobre, me parece que quando a gente vai discutir a separação entre direito e moral, nós temos que primeiro discutir o que significa essa moral, né? O que significa a moralidade. E uma das lições que o Hart traz, e aí me parece que ele traz, e o Finis não observou muito bem essa lição, é que quando a gente vai discutir moral, se a gente lê adequadamente esse capítulo e concordar com Hart, nós temos que discutir moral não só em termos de razão prática, né, em termos de filosofia moral, mas discutir moral também significa discutir condições sociais, econômicas, históricas das sociedades. E o Hart, ao invés de adotar uma estratégia de discutir a separação entre direito e moral, partindo de uma discussão sobre razão prática, sobre filosofia moral, me parece que ele nos apresenta uma versão diferente, né? Ou seja, discutir separação entre direito e moral é discutir também condições históricas, da emergência de um certo tipo de instituição. E isso é interessante, porque isso, normalmente, para quem trabalha com teoria analítica do direito, que todos nós aqui trabalhamos, Horácio, Cristina, nós geralmente esquecemos disso, né? Nós vamos discutir teoria do direito, separação do direito moral, discutir filosofia moral, razão prática, como você vai separar as questões da validade, mas as questões sociais, econômicas e históricas normalmente são deixadas em segundo plano para outras disciplinas, inclusive, né, tratarem desse assunto. E o Hart me parece que não faz isso aqui. E isso me parece que é algo não sei se inovador, mas algo pelo menos peculiar da forma como Hart trabalha esse capítulo. Esses são os meus comentários. Queria ouvir vocês, na verdade, sobre essas observações, né, pequenas observações sobre esse capítulo que eu gosto muito, e que eu acho que ele tem um potencial assim crítico interessante, embora o Hart não tenha nunca desenvolvido isso, a meu ver, durante a obra dele, esse potencial. Eu começo? Posso começar? Bom, obrigada novamente, Saulo, pelo convite. Para mim também é uma grande satisfação estar aqui com vocês e voltar ao Hart, né? Já fazia um tempo que eu não voltava ao Hart. Quando eu dava aula no Direito, era um autor que eu trabalhava bastante. Agora que eu estou num departamento de filosofia, é um autor que está mais distante para mim, mas de fato, assim, é um autor muitíssimo interessante e sempre que a gente volta com outro olhar. Bom, sobre essa questão da justiça social, das condições históricas, que não há só uma questão da razão prática, né, ou de uma moralidade prática, como geralmente a gente pensa a partir da filosofia moral. Eu acho que eu concordo com você. Eu não sou uma estudiosa de Hume, conheço muito pouco, mas eu tenho uma colega de departamento que tem estudado muito Hume, e no semestre passado a gente discutiu um texto dela sobre Hume, basicamente a reconstrução que ele faz da história das instituições jurídico-políticas na Inglaterra. Relendo Hart, toda hora me vinha um Hume, assim, no fundo, né, dessa reconstrução do direito, das instituições sociais, muito colada à historicidade.
Eu acho que tem, de fato, essa preocupação. Hoje eu estava relendo também aquele texto do McCormick, que tem ele fala exatamente isso, né? Um pouco que você falou no começo, que esse capítulo sobre a distinção de direito e moral é um capítulo central, assim, orientador. Tanto que ele começa a leitura dele, um dos primeiros capítulos, é sobre a discussão do que seria uma moralidade positiva e o que seria uma moralidade crítica ou esclarecida. E faz... Aí eu não sei, assim, se essa leitura que ele faz, do Hart, coincidiria com essa leitura que você está fazendo de uma moralidade negativa, desse afastamento dos cidadãos, na medida em que o direito vai se institucionalizando, né? Me parece que ele tem uma perspectiva assim de que justamente esse aspecto de uma moralidade crítica, que o Hart fala em algumas passagens da obra, abriria justamente essa possibilidade para a gente pensar, por exemplo, a importância dessa separação entre direito e moral. Porque, ao mesmo tempo que o direito ele pode ser iníquo, a gente tem uma possibilidade de crítica moral. Assim, a crítica está no campo da moralidade. E, nesse sentido, ele também faz uma conexão. Esse texto está fresco, por isso que eu estou citando ele, né? Poderia mencionar outros, mas esse, para mim, também é fresco. Eu achei assim, que essa leitura dele coincidiu também com o meu interesse por autores positivistas, que têm ressaltado essa conexão entre, né, um direito não muito aberto para interferência dos critérios da moralidade, mas que tem uma conexão maior com a política. E me pareceu que, na leitura dele, não haveria esse afastamento, haveria, sim, uma separação que permitiria justamente estabelecer qual é o campo da crítica. Ou seja, no campo do direito a gente obedece porque o objetivo é a estabilidade, mas no campo moral e na janela política, né, conectada mesmo com essa avaliação, a gente poderia e deveria, fazendo uso dessa nossa razão crítica ou dessa nossa moralidade crítica, fazer justamente uma avaliação do direito. Então, não sei, mas de fato eu não conheço esse texto que você citou, então talvez isso me impeça de avaliar todos os teus pontos em relação a isso. A professora Cristina disse que, de alguma maneira isso ecoou, ou pelo menos o comentário do Saulo ecoou um pouco do Hume, para mim ecoou um pouco do Weber, né? Muito mais, talvez, do que os próprios autores de teoria do direito com quem o Hart, ou que passaram a dialogar com Hart. Eu não acho a leitura do Saulo de todo errado, e eu menciono principalmente um trecho anterior que é mais conhecido do que esse, né? Quando o Hart vai tentar explicar a união de regras primárias e secundárias e o surgimento das regras secundárias, ele utiliza um exemplo que nós, da teoria do direito, gostamos de dizer que é um exemplo, é um caso hipotético apenas, né? De uma sociedade formada só por regras primárias e que enfrentaria um conjunto de problemas que faria necessário a elas o surgimento das regras secundárias, as regras de adjudicação, regras de alteração e a própria regra de reconhecimento que acabou virando o foco disso. Mas existe uma leitura possível desse caso hipotético, que é uma leitura que alguns autores, até a Nicola Lacey mesmo tem um comentário sobre isso, de que esse caso hipotético ele não era propriamente hipotético, mas ele era muito mais o Hart fazendo alguma forma de uma sociologia, uma antropologia de poltrona, né? Tipo, ao invés de se engajar na análise histórico, política e social das condições de surgimento do direito e também da moralidade, esse é um ponto que me parece que ele está mais correto do que o Finney sob a perspectiva
concreta da moralidade, ele menciona isso, né? Não só são as condições mínimas não só do surgimento do direito, mas de surgimento da moral também. Mas, ao mesmo tempo que me parece que eu acho que existe uma razão pela qual a teoria do direito acaba se concentrando na análise a partir da razão prática ou na análise feita a partir da filosofia moral, que é o fato de que o Hart, embora levante esses pontos, ele o utiliza como uma escada para pensar imaginativamente sobre os problemas. Então, seria o seguinte, talvez essa chave de leitura mais que o Hart abre, a gente entender as condições sociais, históricas, políticas, etc., que permitem não só o surgimento da moral, mas acho que a gente poderia até pensar que permitem o surgimento da moral, que permitem o surgimento do direito, e que permitem que a gente discuta a relação entre essas duas instituições sociais. O Hart, embora levante esse ponto, se a gente imaginar que no livro dele ele está fazendo isso, talvez ele esteja fazendo um mau trabalho no livro dele, porque, de algum modo, ele desconsidera, pelo menos, me parece, uma leitura relativamente singela desses elementos históricos, sociais e políticos. Talvez não seja o objetivo dele, né? Talvez o objetivo, nesse capítulo, fosse levantar essa visão metodológica que eu acho que, sob a perspectiva do que a teoria do direito nos últimos 40 ou 50 anos faz, é extremamente inovadora pelo fato de que, assim, se a gente interpretar que o Hart, nesse ponto, faria sociologia de poltrona, de gabinete, é o que a teoria do direito fez nos últimos 40 ou 50 anos. Filosofia moral, filosofia política e filosofia do direito de gabinete. Pensando e imaginando certas condições históricas, sociais e econômicas e certas necessidades humanas, uma certa visão do ser humano baseada naquilo que aqueles professores de faculdades importantes da Inglaterra e dos Estados Unidos imaginam que sejam as necessidades econômicas, políticas e sociais de um ser humano que vive como eles. Então, eu acho que talvez essa falta desse elemento sociológico na teoria do direito seja um defeito. Se a gente imaginar que o Hart, nesse capítulo, abre essa porta metodológica, eu acho que certos movimentos argumentativos que ele faz no texto fazem até sentido, porque quando, de algum modo, o Hart é apertado, ele é apertado na crítica ao Ossin e é apertado no trecho sobre o negócio para explicar certos elementos do seu conceito de direito, ele acaba partindo, de algum modo, sobre uma premissa do que é que o ser humano imaginaria, ou há um aspecto evolutivo da sociedade, a explicação da formação não só do direito moderno institucionalizado, que ele chama o tempo todo do direito municipal ou do direito local, a partir das intuições ali de um inglês bem educado. Eu acho que há muito sentido em certos passos quando a gente pensa o seguinte, que ele está pensando nessas condições, né? Ele está pensando nas condições que tornaram possível a institucionalização do direito moderno e, de algum modo, não só do direito moderno, mas dessa racionalidade jurídica moderna, tipicamente moderna. Eu acho que faz sentido. Não sei, aí também não é minha praia, mas eu chutaria isso, eu não sei se o próprio livro dele seria, como ele diz, um ensaio de sociologia nesse sentido, se ele seria um bom livro, né? Ao invés de a gente pensar mais como um ensaio de teoria do direito, analítica, conceitual, que incorpora certos elementos de filosofia moral. Não sei qual seria a melhor leitura, mas eu acho que é sim possível, e acho que se for isso, é um convite que eu acho que, inclusive, arejaria um pouco essa aridez aí da teoria analítica do direito. Obrigada, professor e professora, pelos comentários. Eu posso fazer as perguntas por bloco? Tudo bem. Eu vou ler a primeira pergunta, então. O Walter Celeste escreve: fiquei um pouco intrigado quanto ao sentido de racional que o professor utilizou para denominar a reconstrução antropológica de Hart, porque ele disse claramente que, dadas certas circunstâncias, a forma mais racional do ser humano agir é em prol da sobrevivência.
Isso corrobora uma noção utilitarista atribuída a Hart. Porém, o uso do vocabulário racional, sobrevivência e circunstância não parece diferente de Hobbes. Por exemplo, nesse sentido, de que forma esse esquema explicativo de Hart é substancial para explicar uma teoria tão seminal? A pergunta está disponível no chat. Depois, há uma pergunta feita pelo Vitor, que daria uma segunda palestra. Ele fala para o professor Horácio. Ô, Vitor, A eu escrevi um concepção de livro sobre isso. alteridade de Reis seria uma resposta relativamente satisfatória para a nossa compreensão de direito? Se não, onde ele falharia mais? E há uma terceira pergunta. Este capítulo, como apresentado, parece sugerir que o debate Hart-Fuller parece ser mais uma incompreensão entre os autores quanto às modalidades mínimas no direito. No caso, o debate ainda é válido em termos de compreensão da tese da separabilidade, ou os autores não estavam dispostos a reconhecer alguns pontos de convergência? Estas são as 3 perguntas formuladas. O professor Saulo disponibilizou, professora Cristina, o texto que ele estava comentando no chat do evento, e creio que a gente pode formar um bloco com essas 3 perguntas. Eu posso responder aqui a primeira, né? Para o Walter. A segunda do Vitor, né? Vitor, eu gostaria muito de responder, né? Se eu tivesse mais umas 9 horas aqui de encontro, mas é um pouco complicado porque é muito amplo, né? Mas, enfim, a pergunta do Walter, no sentido que eu utilizei, foi no sentido que o Saulo mencionou de razão prática, né? Tá falando quando o Hart fala de necessidade natural e eu interpretei como uma necessidade racional, estava falando uma necessidade de razão prática a partir de uma certa concepção de qual seria a finalidade. Eu não sei se a gente pode atribuir essa noção utilitarista para o Hart, embora eu acho que assim, no fundo seja correto, mas não sei se pelo texto dá para atribuir, porque eu não acho que... Eu acho que ele está muito mais tentando identificar o elemento mínimo, mas não necessariamente se comprometer com essa noção específica de moralidade. Eu acho que o argumento dele seria outro no contexto do capítulo, que seria separar a ideia de validade jurídica da ideia de filtro moral ou de conteúdo da moralidade. Então, o sentido específico seria esse. Se isso vai resultar numa certa concepção de racionalidade hobbesiana ou não, acho que até para o contexto do meu comentário nem faz tanta diferença, porque a minha ideia é justamente que nós já concedemos que metodologicamente seria a partir de uma ideia de racionalidade humana, de racionalidade prática humana, inclusive, que a gente deveria construir as nossas teses acerca do que é o direito, né? Então não faria tanta diferença, seria mais ou menos isso. Do Vitor, realmente, Vitor, depois eu te mando aí como esgotou e a editora fica com coisa, eu mando o PDF do meu livro agora para todo mundo que quiser. Os caras não me responderam sobre a segunda edição, então tá liberado aí, só me mandar um e-mail, vou botar aí no chat, vocês depois mandam que eu envio para vocês. Professora Cristina, a senhora gostaria de comentar a última questão? A última questão que foi formulada no chat, é isso, né? Isso, sobre Hart-Fuller. Estou lendo aqui. Bom, eu acho que o debate sim ainda válido. Não acho que tem muitas peculiaridades que não necessariamente foram todas superadas, e
me parece que não, a gente não teria por que não considerar ainda esse debate válido. Você teria, assim, algum outro ponto, algum ponto que você gostaria de trabalhar, além dessa questão da moralidade mínima? Professora, ele colocou que a pergunta foi formulada com base no texto Positivism and Legality, Hart's Equivocal Response to Fuller, do Waldron. Ah, tá. Bom, eu não sei se eu posso comentar muito sobre isso, eu não conheço esse texto do Waldron. Teria que dar uma analisada nos argumentos para te dar uma resposta mais precisa. Professora Cristina, eu também não posso lhe ajudar, porque eu também não conheço o texto. Também não. Acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Creio que assim a gente poderia encerrar o bloco de perguntas e a aula, contanto que nenhum professor tenha mais algum comentário ou questionário. Professor Horácio, Cristina, Saulo, todos de acordo? Podemos encerrar, então? Bom, então, muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui, pela exposição, comentários, perguntas. Foi muito interessante discutir esse capítulo com todos. Eu agradeço também a participação de cada um que ficou até o final, e também participou de quase todas as aulas. Esta é a nossa penúltima aula. A última aula será ministrada pelo professor Thomas, na segunda-feira, sobre o capítulo 10. Sendo assim, eu encerro a mesa e a gravação e dou boa noite a todos. Muito obrigada.